beleza? Vou estar gravando aqui um tutorial sobre o SGA, que é um sistema de gerenciamento de senha, né? Ele é gratuito, open source. Ele é mantido pela Serpro, né? Foi criado pela Serpro. Dá uma procurada aqui no SGA. E a gente vai estar fazendo a instalação. Eu tive que fazer a instalação, eu sofri bastante nele, então eu já instalei. Então eu tenho os arquivos sem ser de instalação e vou passar uma maneira mais prática para estar instalando, que é criar o banco de dados na mão, já tendo o arquivo do banco de dados já foi gerado, toda a instalação já foi gerada. Então vou passar os arquivos e ensinar a fazer a instalação no servidor PHP. A versão do PHP recomendada é a versão 7.4 para cima, e o banco de dados tem que ser no mínimo MySQL 8. Para baixo de 8 não roda. Eu já tentei fazer e não rodou. Então, primeira coisa, eu vou deixar o link depois para baixar, é baixar esse arquivo aqui do SGA. Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo para poder baixar. Então vai baixar esse arquivo, beleza? Eu já tenho baixado. Vai extrair o arquivo, ele vai estar em RAR. Uma vez dentro do arquivo, ele vai ter o banco de dados, ele vai ter a pasta do novo SGA que a gente vai fazer a instalação, e aqui tem alguns passo a passo aqui, bem poucos. O usuário do banco de dados, vamos ter que usar esse usuário. A senha de banco de dados padrão, a gente vai usar essa, e o nome do banco de dados tem que ser esse. Pela instalação que eu fiz, eu utilizei como padrão esses dados, então tem que ser esses dados para poder fazer funcionar a nossa aplicação, certo? Então vocês precisam ter um servidor, né, instalado, o Apache. Depois que ter o servidor instalado, vamos pegar essa pasta e vamos mover para dentro do nosso servidor. No meu caso aqui está dentro de var www html, e aqui ficam as pastas aqui no servidor Apache no Linux. Mas se você estiver utilizando o Windows, estiver usando o Champ, é dentro da pasta htdocs, ou se estiver usando outro servidor, dentro da pasta que chama os arquivos HTML, beleza? Então vou colar aqui a pastinha do novo SGA. Espero ele acabar de copiar aqui. Vou fazer vou dar um skip aqui. Vou acessar aqui meu servidor local. Essas aqui são as pastas que eu tenho aqui dentro. Nosso novo SGA está sendo levantado agora. Esse SGA está completo, ele já tem esse arquivo que vocês vão baixar, ele já vem com o painel e com o token. Aqui completou. Vamos na pasta public. Sem fazer instalação nenhuma, ele já chama para mim aqui o nosso SGA. Se eu colocar aqui, ele vai dar um erro interno, porque eu não tenho o banco de dados ainda criado. Então o arquivo SGA já está compilado e rodando. Agora a gente vai criar nosso banco de dados da aplicação. Você vai utilizar aí o seu gerenciador de banco de dados que você tiver aí. No meu caso aqui, eu tenho o Adminer instalado não, né? Tem o Adminer baixado aqui. Você vai entrar aí no seu banco de dados normal, né, para fazer o gerenciamento dele. Vamos entrar aqui. Agora a gente vai criar a base de dados. Lembra que eu disse que o MySQL tem que ser versão no mínimo 8? Que se for uma versão abaixo não roda. Eu já fiz teste e não rodou legal não. Quer dizer, nem rodou, né? Que agora a gente vai importar aquela base de dados que a gente baixou junto no arquivo, né? Vamos aqui em importar. Aí você vai utilizar a sua ferramenta e vai chamar também do jeito que você tem que fazer na sua ferramenta. E no meu caso aqui eu estou usando o Adminer. Vou até na pasta aqui do SGA, vou pegar o meu SGA aqui. Eu não lembro se esse SGA aqui
Se esse arquivo SQL ele já vai criar o banco de dados, mas vamos ver aqui agora. Se ele não criar, a gente tem que criar na mão. Vamos aguardar, importar. Está importando. Vou deixar aqui ó, o nome do usuário para a gente poder entrar. Eu deixei o padrão, admin e a senha 2345. Está importando aqui ainda. Basezinha de dados nem é muito grande assim. Ó, importou todas as tabelas. Vamos voltar aqui no servidor. Ó, ele já criou pra gente aqui o banco de dados também, então não precisa. Segundo passo é criar o usuário que vai ter privilégios nesse banco de dados. Então a gente seleciona aqui o banco de dados. A gente vai até em privilégios. Ele também já criou para mim aqui o usuário, que legal. Então nesse arquivinho aqui do SGA que a gente tem, ele já cria também, mas se acaso não criar, a gente tem que adicionar esse usuário aqui, certo? Então agora vamos voltar na nossa aplicação para ver se já vai estar funcionando. Novo SGA public e nosso SGA está instalado. Essa base de dados eu já tinha populado ela para fazer teste, então você vai ter essa base de dados, né? Você pode fazer modificações dentro dela, pode não, né? Deve fazer modificações. Então eu criei algumas coisas aqui dentro já criei alguns atendimentos, fiz alguns testes aqui nesse SGA, criei alguns usuários aqui para testar como é que funciona o sistema, tá funcional. Beleza? Então a parte de instalação tá tranquila. Lembra que eu falei que vai também junto o painel e mais o totem. O painel ele fica dentro aqui da nossa pastinha SGA. A gente vai encontrar ele aqui dentro aqui da pasta painel. Essa pasta painel você pode mudar o nome aqui, não interfere. A gente tem que configurar, a configuração é feita pelo browser, todas as variáveis são salvas no navegador. Então uma vez que você trocar de máquina, a configuração não vai, ou se por acaso você resetar todas as variáveis do navegador, você vai perder a configuração. Vou mostrar aqui rapidão só para chegar até no painel. A gente vem até aqui em public, deletamos aqui o public e digitamos o caminho da pasta, que é painel, e a gente vai para o nosso painel. No meu caso aqui já está configurado, então eu já tenho uma empresa aqui dentro do painel. Vamos aqui para o painel, já tenho os serviços aqui que eu posso estar tirando minha senha, meu ticket no caso. Ele já gera aqui para impressão, normalzinho, já foi adicionado lá. E também temos o painel de senha. Esse aqui é o painel para fazer a retirada. O painel de senha eu coloquei aqui senha como nome aqui. O painel ele é bem simplesão, vai trazer aqui as senhas aqui e os históricos aqui do lado, certo? Depois eu faço um vídeo aprofundando um pouquinho mais a respeito do painel e do totem para poder fazer a configuração. Então é isso, a nossa senha é 1, 2, 3, 4, 5. Não, é até 6, aliás. A senha padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? É até 6 mesmo. Então o banco de dados ele cria sozinho naquele arquivo, não precisa criar. O usuário do banco de dados também ele já cria dentro daquele arquivo SQL que a gente importa, então também não precisa criar. Mas por acaso se não criar, vai esse arquivo, só criar esse usuário com essa senha e esse banco de dados. Beleza? Espero que ajude aí mais gente a instalar esse sisteminha, que é um sisteminha complicado. Eu demorei bastante para poder conseguir fazer isso aqui funcionar. E vou estar repassando aqui esse scriptzinho já pronto com o banco de dados. Então beleza, por enquanto é só. E deixa um like aí quem gostou, se serviu para ajudar alguém.